Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos gravar mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos começar a trabalhar transmissão das obrigações e o primeiro tema é cessão de crédito. Dando sequência no estudo das obrigações, nós já encerramos o estudo das modalidades e agora nós vamos começar a trabalhar a transmissão das obrigações. E o primeiro tema da transmissão das obrigações, pessoal, é a cessão de crédito. O que é a cessão de crédito, pessoal? Nada mais é do que a situação onde o credor ele vai ceder a sua posição na obrigação para um terceiro. Então, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Nós vamos ter uma obrigação normal, devedor e credor, certo? Uma dívida lá dos 150. E aí o que vai acontecer, pessoal? O credor vai ceder a posição dele para um terceiro. E agora, então, pessoal, essa dívida não vai ser mais entre devedor e credor. Essa dívida agora vai ser entre terceiro e devedor. O nosso devedor, então, vai passar a dever para um terceiro. O nome disso, pessoal, é cessão de crédito, certo? Uma situação, na verdade, pessoal, que acontece, é bastante comum você visualizar isso no mercado jurídico. Veja, pessoal, que aqui nós temos algumas partes. Quem são as partes dessa obrigação aqui, pessoal? Nós vamos ter, de um lado, o cedente, o terceiro vai ser o cessionário e o devedor vai ser o cedido. Ok? Então, nós vamos ter cedente, credor, cessionário, terceiro, e o devedor vai ser o cedido. Quais são as modalidades de cessão, pessoal? Modalidades. A cessão de crédito, pessoal, pode se operar da seguinte forma. Em primeiro lugar, essa cessão ela pode ser gratuita ou onerosa. Vai ser gratuita, pessoal, quando não cobra nada por isso. E vai ser onerosa quando cobra. Na cessão gratuita, pessoal, o credor cede para o terceiro sem cobrar nenhuma vantagem econômica. Na cessão onerosa, o credor cede para o terceiro, só que o terceiro paga por isso, né? Ele vai pagar uma certa quantia por essa cessão. Ok? A segunda modalidade que nós temos aqui, pessoal, é a cessão total e parcial. Cessão total, pessoal, é isso que aconteceu aqui. Envolve a cessão de toda a dívida, certo? Na cessão parcial, ele cederia 100 e permaneceria com 50. Então, na cessão parcial, eu vou ter apenas a entrega de uma parcela do crédito, a outra parcela vai continuar com o credor, ok? E por fim, pessoal, nós vamos ter a cessão convencional, que é a que a gente está estudando, vinda de um negócio jurídico. Nós vamos ter a cessão legal, que é que decorre da lei, certo? Por exemplo, o que está lá no artigo 287 do Código, né, que a gente vai ver daqui um pouquinho, e a cessão judicial, que é aquela que decorre da lei, né? A lei vai determinar a cessão, ok? Bom, quais são os requisitos, pessoal, para nós termos a cessão de crédito? Primeiro requisito que a gente tem que considerar, pessoal, é que nossa cessão de crédito, como um negócio jurídico, ela deve observar todos os requisitos de validade do negócio jurídico. Ele tem que respeitar todos os requisitos de validade do negócio jurídico. Só que em cima disso, pessoal, alguns detalhes a gente tem que observar. Primeiro detalhe é em relação ao objeto da cessão. Veja, pessoal, que na verdade, qualquer dívida pode ser cedida. Em regra, qualquer dívida pode ser cedida. Só que temos algumas exceções, pessoal, e essas exceções estão previstas lá no artigo 286 do Código. Quais são essas exceções, pessoal? Primeiro, a natureza
da obrigação. Então, exceções, a primeira delas, a natureza da obrigação. Por exemplo, pessoal, obrigações de natureza personalíssima não podem ser cedidas, né? Obrigações de natureza personalíssima não podem ser cedidas. Outra exceção é a proibição pela lei. A lei veda a cessão. Por exemplo, pessoal, artigo 426 do Código vai falar que eu não posso ceder herança de pessoa viva, né? Então, também não posso ter esse tipo de cessão. E a terceira situação, pessoal, é a convenção. A própria obrigação, a convenção, ela vedando a cessão, né? A própria obrigação proíbe que se ceda o crédito, ok? Então, nós temos essas duas situações. Outro ponto importante que a gente tem que considerar, pessoal, é a questão da forma. E, na verdade, pessoal, a forma na cessão, ela é livre. A única coisa que nós temos que observar, pessoal, é o que está lá no artigo 288 do Código. O que o artigo 288 vai falar? É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não se celebrar mediante instrumento público ou instrumento particular revestido com as solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, então, na verdade, existe uma forma, ela tem que ser por instrumento público ou particular? Não, pessoal, cuidado. Vejam a redação do artigo. É ineficaz perante terceiros. Significa dizer, pessoal, que a forma que o artigo 288 traz é para a prova do negócio. Entre credor, devedor e terceiro, pessoal, não existe formalidade. A formalidade é apenas para a prova em caso de eventual discussão dessa cessão. Se não tem discussão, pessoal, não existe formalidade. Então, cuidado. A forma da cessão ela é livre. A formalidade do artigo 288 é apenas para a prova perante terceiros. Ok? Dando sequência, pessoal, nós temos a ideia da notificação do devedor. E aí eu começo essa ideia aqui com a seguinte pergunta, pessoal. O devedor opina na cessão de crédito? Não, pessoal. A gente tem que considerar que o devedor, ele não participa da cessão. Mas ele, devedor, ele deve ter ciência da cessão. Ou seja, pessoal, para ele ter ciência, ele precisa ser notificado. E é aí que entra, pessoal, o artigo 290 do Código. E o que o artigo 290 do Código vai falar para nós? A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Então veja, pessoal, que o devedor ele precisa ser notificado da cessão. E existem duas espécies ou duas formas de notificação. A minha notificação ela pode ser extrajudicial e ela pode ser judicial. A notificação extrajudicial, pessoal, pode acontecer de várias formas, desde que ela não seja dentro de um processo. Então, eu posso ter ela por AR, eu posso ter ela por cartório, eu posso ter ela no próprio termo da cessão. Ou seja, pessoal, o devedor assinar a cessão junto com o credor e com o terceiro. Tá? Então, existem várias formas de cessão extrajudicial. A judicial, pessoal, é a que vai acontecer dentro do processo. E aí, então, nós vamos ter a intimação e, principalmente, pessoal, a citação. Qual que é a diferença, pessoal? A intimação vai acontecer quando o processo já está em andamento e a citação é quando o processo é novo. E aí vem um detalhe importantíssimo, pessoal. O que acontece? O terceiro cessionário recebe uma cessão de um crédito que já está vencido. Ele precisa notificar o devedor extrajudicialmente? Não. O
que ele vai fazer, pessoal? Ele tá vencido o título, ele vai pegar esse título e vai executar no judiciário. A citação nesse processo de execução, pessoal, é a notificação do devedor, tá? Então, até é interessante isso, pessoal, porque é um erro o advogado alegar na defesa que o devedor não foi notificado. Por quê? Porque a citação é notificação, tá? Ponto importante também que a gente tem que lembrar, pessoal, é do artigo 291, que trabalha a ideia do título de crédito. O título de crédito, pessoal, é importante a gente considerar, por quê? Porque o título de crédito, na verdade, ele tem algumas qualidades especiais. Primeira qualidade dele é que a maioria dos títulos de crédito, eles são títulos ao portador, ou seja, é credor quem está portando o título. E o segundo detalhe importante que a gente tem que considerar no título de crédito é que o devedor só paga ele se receber de volta o título, né? Então, por exemplo, pessoal, a nota promissória. Quem é o credor da nota promissória? Quem está com ela. Quem é credor do cheque? Quem está com ele, né? E a hora que você vai pagar a nota promissória, o credor tem que devolver para você essa nota promissória. Então, diante dessas duas qualidades, pessoal, a cessão de títulos de crédito é um pouquinho diferente. Como é que ela vai ser? Artigo 291, pessoal, vai falar para nós o seguinte: ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido. E esse artigo, então, para nós vai falar o seguinte, ó: quando se trata de título de crédito, a cessão se opera pela tradição do título. Ou seja, pessoal, eu quero ceder uma nota promissória, basta o credor entregar essa nota promissória para o terceiro cessionário. Eu quero ceder um cheque que admite cessão, basta eu pegar esse cheque e entregar para o cessionário. Pronto, já está cedido o crédito. Por quê? Porque a cessão de título de crédito se dá pela tradição. O que acontece, pessoal, quando o nosso devedor não é notificado da cessão? Simples, a cessão não tem efeito contra ele, pessoal. E aí o que acontece? Pode acontecer do nosso devedor pagar errado, né? E aí vem a situação. O artigo 292 vai falar para nós o seguinte, pessoal: fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta com o título da cessão ou da obrigação cedida. Significa dizer o seguinte, pessoal: sem notificação, se o devedor paga para o credor, esse pagamento é válido. Por quê, pessoal? Porque ele não tinha ciência da cessão. E vejam que, na verdade, pessoal, às vezes o credor nem está de má fé. O que acontece? O devedor não está sabendo da cessão, vai e deposita o dinheiro na conta do credor cedente. Veja, pessoal, que o credor, na verdade, não ficou nem sabendo que o dinheiro foi depositado na conta dele, né? Veja que ele não está de má fé. Mas, exatamente pela falta de notificação, fez com que o devedor pagasse errado. Nessa situação, o pagamento é válido. Problema do terceiro cessionário com o cedente, tá? Outro ponto que esse artigo aqui considera, pessoal, é que em caso de várias sessões, pessoal, é válido o pagamento para quem por último notificou. Então, pessoal, na seguinte situação aqui, ó, vamos supor o seguinte: o credor cedeu para o A, que cedeu para o B, que cedeu para o E, que cedeu para o F, que cedeu para o G, certo? E aí o que aconteceu? O A notificou, depois o B notificou, o E não notificou e o F notificou, pessoal. E aí, então, veio o devedor e pagou para o F. Pergunto, pessoal, esse pagamento é válido? Sim. Por quê? Porque o pagamento é válido para aquele que, por último, notificou da cessão. O G é que se vire
com o F. Certo, pessoal? Ok? Outra situação que a gente tem que considerar aqui, pessoal, é a que está descrita no artigo 298 do Código. O que acontece nesse artigo aqui, pessoal? É o seguinte. O D, ele deve para o C, 150. Ok? E o C, pessoal, deve para o A, também 150. Ok? Só que o C, pessoal, não paga o A. E aí o A entra com ação contra o C. Certo? E aí, então, pessoal, o que acontece? O A fica sabendo que o D está devendo para o C. E aí, então, ele fala para o juiz e fala, juiz, penhora o crédito que o D tem que pagar para o C. E aí, então, o oficial de justiça vai lá e penhora. Ok, pessoal? Nessa situação, a hora que o oficial de justiça vai lá e penhora, pessoal, se o oficial de justiça notificou o devedor não pode mais pagar para o credor. O devedor vai ter que pagar agora isso no processo. Se o devedor notificado da penhora paga o credor, quem paga mal vai pagar 2 vezes. Então ele vai ter que pagar de novo no processo. Tá? Agora, se o meu devedor não foi notificado dessa penhora, pessoal, e ele paga para o credor, esse pagamento é válido? Sim. Por quê? Porque ele não foi notificado. Então, pessoal, é exatamente isso que o artigo 298 está querendo dizer, com outras palavras bem mais complicadas. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Então, pessoal, o artigo 298 está narrando para nós exatamente essa situação aqui. Ok? Bom, para encerrar essa parte aqui e encaminharmos então para o final do nosso assunto, ficou faltando a gente ver o artigo 294. O que fala o artigo 294, pessoal? O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, lembrando que exceções é defesa. Então vamos lá. O devedor pode opor ao cessionário as defesas que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Seguinte, pessoal. O devedor tinha lá com o credor um crédito que foi cedido para o terceiro. Né? Vejam, pessoal, logicamente que o devedor pode alegar todas as matérias de defesa que ele tenha contra o terceiro. Isso é lógico. O problema é o seguinte, pessoal. Vamos supor que essa relação aqui, ela foi construída com base numa coação. E vejam, pessoal, que tecnicamente o devedor poderia alegar essa coação contra o credor, certo? Mas o credor cedeu isso para o terceiro. E aí vem a pergunta, pessoal. Pode o credor alegar contra o terceiro essa coação aqui? A resposta é sim. Traduzindo aqui a regra, pessoal. O devedor pode alegar todas as defesas que ele tinha contra o credor em face do terceiro, pessoal. Todas as defesas que ele tinha em relação ao credor, ele vai poder alegar contra o terceiro. Então, ele vai poder alegar coação, ele vai poder alegar incapacidade do credor, ele vai poder alegar qualquer matéria de defesa que ele tinha contra o credor, ele vai poder alegar contra o terceiro. Ok? Para encerrar a sessão de crédito, pessoal, ficou faltando a gente ver apenas essa parte aqui, que é a responsabilidade do cedente, pessoal. A responsabilidade do cedente, na verdade, ela está configurada em 2 situações. A primeira situação está no artigo 295, que é a responsabilidade pela existência
do crédito. Ou seja, se o crédito existe ou não. Tá? Como é que funciona, pessoal? Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões a título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Então, significa dizer o seguinte, pessoal: nas cessões onerosas, o cedente sempre responde. Não interessa se ele agiu com culpa ou não, com má-fé, com boa-fé, não interessa. Nas cessões onerosas, o cedente sempre responde. Nas cessões gratuitas, o cedente só responde se houver má-fé. O cedente só responde se houver má-fé. Certo, pessoal? Então, a título oneroso, ele sempre vai responder. A título gratuito, só responde se houver má-fé. Ok? E a segunda forma de responsabilidade está no artigo 296 do Código, pessoal, que é pela solvência do devedor. Traduzindo isso, se o devedor tem dinheiro para pagar, né? Aqui, pessoal, a regra é a seguinte: salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Então, qual que é a regra, pessoal? Cedente não responde pela solvência. Ok, pessoal? Então, vejam, pela existência, o cedente responde, mas pela solvência, em regra, o cedente não responde. Ok, pessoal? Então, isso é a seção de crédito. Espero que você tenha compreendido aí o tema. Se ainda restou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, ok? E se você gostou desse vídeo, deixe também o seu like, compartilhe com seus amigos e não deixe aí de acompanhar os nossos vídeos no canal. Ok, pessoal? Então, um abraço, até mais.